Olá, eu sou Gustavo Aurélio e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar de um elemento que, se levarmos mais em consideração, pode ser bastante útil para os nossos relacionamentos e para a nossa vida de forma geral. E o legal desse elemento é que ele é bastante simples e viável para todo mundo. Eu estou falando do fato de efetivamente escutarmos o outro. Eu lembro quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu estudei um texto que ele abordava em tópicos alguns fatos que são bastante importantes para o exercício da prática clínica. E os três primeiros tópicos eram escutar, escutar e escutar. Isso porque muitas vezes nós não prestamos atenção de fato. E trabalhando na clínica a gente percebe como que isso é importante. Porque existe uma base teórica que nós temos nossos passos, mas tão importante quanto isso é o vínculo que se forma com quem nós atendemos. Só assim se forma uma relação que de fato é terapêutica, que de fato ajuda. Isso só é possível se de fato escutamos. Indo para a vida comum, a gente pode observar se quando o outro está falando, eu não estou aqui tendo um diálogo interno. E no momento em que ele para de falar, eu já estou com a resposta na ponta da língua. Nesse tipo de situação, será que de fato eu estou prestando atenção a ele ou estou dividindo a atenção e o diálogo interno? E será que de fato há uma troca? Ou seja, será que eu não estou passando somente elementos meus, somente sentimentos, pensamentos que funcionam para mim, mas talvez não se adequem bem ao outro? Pode existir também aquela situação em que eu comento: ah, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Ou, ah, você tem que fazer assim, você tem que agir de determinada forma. Claro que se eu estou comentando sobre coisas mais simples, eu posso dizer: olha, se eu fosse você, eu escolheria a camiseta verde ou a azul. Isso não tem problema nenhum. Mas às vezes, quando é um problema, ou quando é uma situação um pouco mais complexa, eu posso imaginar que, se, por exemplo, eu tenho uma amiga que é, comenta qualquer coisa comigo, algum tipo de problema que ela esteja vivenciando, e eu falar: se eu fosse você, eu faria tal coisa. Eu posso pensar: será que eu sei de fato o que é ser uma mulher? Será que eu sei o que é ter nascido na família dela, ter passado pelas experiências que ela passou? Não. Então eu não sei o que eu faria se eu fosse ela. E eu também não tenho condições de dizer o que eu faria se a mesma situação acontecesse na minha vida. Porque na hora que a corda aperta, muda o estado emocional, muda o estado de consciência. Ele fica diferente daquele de quando nós estamos mais tranquilos. Então, na hora que a corda aperta, a gente também não sabe bem como vai agir. A gente tem uma ideia. Mas vale a pena a reflexão, não é assim? Será que eu faria de fato desse jeito? Será que se eu fosse outra pessoa eu faria de tal forma? Ou será que na verdade não é até uma espécie de julgamento? Né? Eu já parto de um pressuposto de que eu faria de tal forma. Porque de fato é simples a gente pensar isso quando estamos calmos, quando a corda não está arrebentando para o nosso lado. Do mesmo jeito é simples a gente pensar: olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer desse jeito. Eu não sei qual é a realidade do outro. Né? Então, às vezes, eu falo alguma coisa e aquilo não vai bater, não vai funcionar para ele. E muitas vezes a pessoa se fecha quando a gente tem esse tipo de resposta, porque ele percebe que a gente não está tendo sensibilidade para a escuta. Né? Eu comento algum problema, a pessoa: ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, como se para mim fosse simples, pode ser até que para o outro seja, mas ele não está escutando, ele não está deixando com que eu ponha para fora a minha real dificuldade, não está dando espaço para isso. Eu também não estou conseguindo puxar de dentro de mim, por meio da conversa, algumas coisas que talvez estejam um pouco nebulosas, que na escuta, se eu falo e alguém está de fato me escutando, eu consigo colocar coisas para fora que de repente eu consigo organizar um pouco melhor o meu pensamento e traçar uma estratégia melhor. É como aquela situação também, assim: ah, eu estou tendo dificuldade de estudar, e alguém já comentava: você tem que ser mais disciplinado, você tem que ser mais esforçado, né? Mas por que não pensar antes disso? Né? Por que ele não está sendo disciplinado? Por que ele não está sendo mais organizado? Aí a gente de fato vai chegar um pouco mais perto de uma resolução de algum tipo de problema, e não necessariamente colocando essas regras mais ou menos assim. A gente pode pensar essas regras já mais ou menos prontas, que eu já tenho aqui um pouco definido na minha mente. Isso também porque acaba funcionando como só uma informação. E a informação, a gente sabe que ela não tem uma capacidade transformadora.
Né? Uma coisa é eu estar com meu amigo e ele tem o hábito de entrar rápido numa curva, eu comento com ele, olha, você geralmente entra bastante rápido aqui, cuidado, pode ter uma moto. E de repente você bate. Uma coisa é eu falar isso, é transmitir essa informação. É lógico que é importante, mas é diferente do momento em que ele vai entrar na curva e ele percebe que de fato quase bate numa moto. Né? A chance que ele tem de nunca mais, ou de ter mais cuidado pelo menos ao entrar nessa curva é muito maior. Né? Porque veio de dentro. E não foi só uma informação que foi colocada. Essa situação também acontece nas críticas, naquele pitaco que a gente dá na vida do outro. Talvez isso seja até uma espécie de defesa para eu continuar confortável aqui naquilo que eu sei. Né? E não queira tentar expandir um pouco mais um pensamento e entender se eu estou criticando o outro, o que está por trás daquilo. Né? Do comportamento que eu não estou de acordo. Talvez eu precise de fato escutar o outro, conversar, né? E buscar entender. Né? Buscar entender é muito mais difícil do que simplesmente o julgamento, simplesmente a gente falar alguma coisa que é, a gente acha que faria. Bom, era isso que eu tinha para comentar aqui nesse vídeo. O que é que você achou dele? Você pode comentar aqui embaixo, vai ser uma satisfação para mim ler o que você escreveu, vou ter toda a satisfação em te responder. Um grande abraço.